Olá, sou a professora Anne Pimentel e hoje nós vamos conversar sobre algumas questões específicas da educação infantil. Então eu trago aqui alguns exercícios e nós vamos comentando cada questão, cada alternativa à medida que formos lendo, né, e conversando sobre elas. Então vamos lá, questão número 1. A educação infantil exige desde cedo um duplo protagonismo do educador, como criador de situações e ambientes que favoreçam a experimentação e a comunicação emocional com os bebês, e o protagonismo dos próprios bebês, necessário à sua aprendizagem, desenvolvimento cultural e psíquico. O trabalho das pessoas adultas que atuam diretamente com os bebês, cuidando e educando, exigem que elas mantenham. Letra A. As funções de cuidar, pois não há integração entre o cuidar e o educar. Os profissionais que trabalham nas instituições educacionais para crianças menores são hierarquizados e têm competências e atribuições ou do educar ou do cuidar. Os espaços, alguns são destinados aos cuidados necessários ao desenvolvimento infantil e outros voltados às funções mais educativas. Bom, essa alternativa, ela nos traz uma ideia, uma concepção de que o cuidar está separado do educar. Então, já está me dando uma pista que quando nós pensamos no trabalho específico da educação infantil, precisamos entender que cuidar e educar são ações que estão juntas, são ações que não podem ser separadas, são indissociáveis. E por aí já nos dá uma pista de que não deve ser a questão correta. Então vamos analisar a próxima. Letra B. Estabeleçam a comunicação com os bebês em todos os momentos de cuidado. O cuidar e o educar são dimensões presentes e indissociáveis em todos os momentos. Trata-se de uma comunicação emocional. Bom, aí já está me dando uma pista, né, mais próxima à concepção de cuidar e educar como um binômio inseparável. Então, aí já está favorecendo. Vamos ver se ela é a alternativa correta? Vamos ler as próximas. C. Os ambientes sempre limpos, confortáveis e seguros. Não há como falar com o bebê, pois ele não consegue responder. Não há sentido em avisar o bebê o que está para acontecer, como, por exemplo, agora eu vou levá-lo para o almoço ou para o banho. Se o bebê não entende isso, é um monólogo e não um diálogo. Então, qual a ideia que está aí por trás dessa questão, né? A ideia de que o bebê está no ambiente educativo apenas para ser cuidado, que ele não entende o que a gente está conversando com ele, que ele é incapaz de dialogar. Então, imaginamos que essa questão aí não está correta. Letra D. Atendidas todas as necessidades de alimentação e higiene, cuidar e educar significa dupla tarefa e, na verdade, não tem um caráter de unicidade. Mais uma vez, essa alternativa nega, né, que o cuidar e o educar são ações que estão interligadas. Então, nós vamos ficar nessa questão com a letra B. Estabeleçam a comunicação com os bebês em todos os momentos de cuidado. O cuidar e o educar são dimensões presentes, indissociáveis em todos os momentos. Trata-se de uma comunicação emocional. Então, enquanto eu estou dando um banho no bebê, eu estou cuidando e educando, e é essa a alternativa correta, é isso que essa alternativa está propondo. Vamos à próxima? Número 2, leia o trecho abaixo. Vygotsky, 1988, valoriza a linguagem escrita porque é mais reflexiva que a linguagem oral. Por meio da fala, organizamos o nosso pensamento. A escrita, representando a nossa fala, exige uma reorganização do pensamento,
uma maior reflexão e conexão entre as ideias defendidas. Então, quem traz essa situação é a autora Jussara Hoffmann, que tem um estudo voltado para avaliação na educação infantil em 2014. Nesse sentido, os registros das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças representam a análise e a reconstrução da situação vivida pelo educador na interação com as crianças. Ao registrar o que observa diariamente, cada educador, letra A, reflete sobre a evolução do seu próprio trabalho e sobre suas posturas educacionais. Orienta o replanejamento das novas intervenções. O registro é um instrumento importante para aprimorar o trabalho do educador e orientar as intervenções necessárias às aprendizagens e ao desenvolvimento das crianças. Essa primeira alternativa, ela nos dá uma pista, várias pistas, que vêm ao encontro da concepção de registro, de planejamento, como uma prática do professor, como um instrumento importante para ele aprimorar o seu trabalho pedagógico. Me parece que está certa, mas vamos ler as demais. Letra B. Relata e mede o desempenho das crianças, possibilitando classificá-las e, em casos excepcionais, aponta a necessidade da repetição da atividade, ou até mesmo indica a necessidade de impedir, por determinado tempo, a participação de uma determinada criança por apresentar muitas dificuldades. Essa alternativa aponta para um vocabulário que não vem ao encontro da concepção de educação infantil atual, porque ele diz o seguinte, que o registro ele serve para relatar, ok? E para medir, mensurar o desempenho das crianças. Bom, se a educação infantil não tem, a avaliação na educação infantil não tem o propósito de mensurar, de medir, e sim de acompanhar o desenvolvimento, nós não vamos ficar com a alternativa B. Vamos à seguinte, C. O registro explicita o que deve ser relatado às famílias e pode, inclusive, indicar a necessidade de encaminhamento médico. Por essa razão, os relatos devem ser padronizados, devem obedecer a um padrão igual, expressos em valores numéricos e ou cores, indicando o nível de gravidade dos problemas detectados na criança. Essa alternativa nos remete àquela ideia de registro de avaliação, que serve para classificar, dizendo se a criança é capaz, se ela ainda não é, ou que ela seja incapaz. E essa ideia de avaliação na educação infantil não está compatível com a concepção de avaliação atual. Vamos à alternativa D. Descreve a ocorrência, registrando a hora, o local, o nome das crianças envolvidas, as medidas tomadas pela direção da escola e o que compete à família executar. Nesta descrição, deve-se destacar tudo que está em desacordo com a rotina da instituição descrita no projeto pedagógico e no plano de trabalho. Então, essa alternativa, ela nos dá a ideia de que a avaliação, o registro de avaliação da criança é igual a um boletim de ocorrência em delegacia. Então, não é a melhor resposta, para aquele enunciado. Qual seria a melhor resposta? Então, letra A. Reflete sobre a evolução do seu próprio trabalho e sobre as posturas educacionais, orienta o replanejamento das novas intervenções. Então, o registro é um instrumento importante para aprimorar o trabalho do educador e orientar as intervenções necessárias às aprendizagens e ao desenvolvimento das crianças. É para isso que serve o registro, para refletir sobre a evolução do trabalho, para reorientar o trabalho pedagógico e para pensar em que tipo de intervenções são necessárias para que aquela criança avance cada vez mais. Questão 3. A desejada interação dos profissionais da creche com as famílias, visando a compartilhar a educação infantil, enfrenta dificuldades. As relações humanas em que há compartilhamento de ações visando um objetivo comum são permeadas de contradições e, no aspecto relacional, há pontos de vista diversos.
Uma atitude dos profissionais das instituições da educação infantil facilitadora desta interação é, letra A, apresentar aos pais o modelo educacional da instituição, demonstrando a distinção dos saberes profissionais dos domésticos. A relação escola-família é unidirecional, ou seja, eu tenho a verdade, então eu falo e você somente acata o que eu estou falando. A criança pequenina, naturalmente, ela é incapaz de relacionar-se com as outras crianças e adultos, além daqueles do meio familiar. Isso exige calma e um longo período de adaptação. Essa alternativa coloca a instituição como superior aos saberes da família, aos saberes domésticos. Letra B. Garantir espaço para a troca de experiências de pais e de profissionais, numa atitude de complementaridade e partilha. Tanto as instituições familiares quanto a educacional estão enraizadas em identidades sociais, étnicas, culturais e as normas têm de ser negociadas. Essa questão já fala de negociação, de espaço de troca, de experiência entre pais e famílias, né? Me parece ser uma questão, uma alternativa bacana, correta. Mas vamos ler a letra C, o que ela nos diz? Vamos lá. Letra C. Exigir controle das emoções, sobretudo as maternas. No período de adaptação, compete aos profissionais lidar com as emoções da criança. E para isso é preciso o afastamento dos pais e que eles depositem confiança na instituição. Os familiares geralmente não têm formação pedagógica e suas ações se vinculam ao afeto e aos cuidados com o corpo. Por outro lado, os educadores têm formação e as tarefas são dirigidas à mente, ao instruir, né? Ou seja, ao passar conhecimento. Essa alternativa, ela coloca na gente uma determinada pulguinha atrás da orelha, né? Por quê? Porque ela está falando o seguinte, que é necessário que os pais se afastem, né? Então não há aproximação entre família e unidade escolar. Ele precisa se afastar para demonstrar confiança na instituição. Não é isso, não é para isso que serve a educação infantil. A educação infantil precisa dessa aproximação com os seus familiares. Então, a letra C não me parece ser a melhor alternativa. Vamos a D. Explicitar as diferentes responsabilidades e as normas de convívio. Os pais são responsáveis pela frequência e a instituição deve garantir os cuidados e a educação das crianças. Desse modo, as creches e pré-escolas precisam apresentar aos pais o seu regimento interno e obter sua concordância. Então, essa questão está me dizendo o seguinte, que essa aproximação com as famílias só serve para deixar bem claro qual é a responsabilidade da família e que a família ela deve se adequar às normas institucionais. Então, quando eu reúno os responsáveis, é só para dizer o que compete à instituição, o que compete à família, separando. Ela não tem a ideia da complementaridade, né? Ela tem a ideia de segmentação, de fragmentação, né? De distanciamento entre instituição e família. Então, essa não é a alternativa melhor. Então, a nossa alternativa correta, que nós estamos tratando nesse momento, é a alternativa B, que é a garantia do espaço de troca de experiências entre pais e profissionais, essa partilha, essa complementaridade. Questão número 4. Assinale a alternativa que descreve uma atividade diária em uma instituição de educação infantil que não reproduz ou não imita, né, não faz igual o tempo todo, não reforça as desigualdades entre gêneros, entre meninos e meninas, nem os processos de discriminação e combate à educação sexista, em que meninos e meninas se desenvolvem conceitos discriminatórios sobre gênero, sobre o que é esperado e desejado para ambos, reforçando os modelos de feminilidade, masculinidade, pensados e impostos por uma cultura hegemônica. Então vamos ver qual é a alternativa que vai
contra a essas desigualdades entre gêneros, né? Que vai fazer um trabalho diferenciado com as crianças. Vamos lá, diferenciado no sentido de olhar para as diferenças, né? E fazer com que essas diferenças elas tenham oportunidades únicas de serem vivenciadas nos espaços de diferentes formas que estejam incentivando, né? E permitindo que as crianças sejam crianças por elas mesmas. Então vamos lá. Alternativa A. Todos os grupamentos são mistos. São organizados cantos na sala de atividades, voltados para as meninas e para os meninos. O canto dos meninos tem a caixa de ferramentas, bolas de futebol e carros. Já o canto das meninas tem a casinha da boneca, a cozinha, a tábua de passar roupas, as panelinhas e as bonecas. As crianças conversam sobre as brincadeiras diferentes em seus cantos. Então, a gente imagina que seja um espaço separado com brincadeiras de menina e brincadeiras só para menino. Será que é essa que vai lutar contra as desigualdades de gênero? Eu acho que não. Vamos ver qual é a próxima. Letra B. Os grupamentos são mistos, tem meninos e meninas ali convivendo. No parque, há brinquedos para os meninos, como barras e quadras para jogar futebol. E brinquedos para as meninas, lugar para brincar de rodas, de cirandas e dança. O mais preocupante é verificar que desde cedo há meninos e meninas que demonstram comportamentos não apropriados para o seu sexo, o que exige uma comunicação aos familiares e uma orientação da área de saúde. Bom, começou bem, né, dizendo que são grupamentos mistos como o outro, mas mais uma vez segrega, dizendo que há um espaço que é para brincar somente menino e um outro espaço que pertence somente às meninas. E ainda mais, ele vai dizer que o educador está ali para observar qualquer diferença no comportamento, né? E aí já contactar os familiares para dar algum tipo de orientação, pedir orientação da área da saúde. Bom, é para isso a educação infantil? É essa a função social da educação infantil? Sabemos que não, né? Os documentos oficiais nos apontam uma outra concepção e a sociedade que nós vivemos também precisa de respostas a isso. Então a educação infantil não é o lugar da segregação. C. Na organização da linha do tempo, há momentos de se brincar com brinquedos estruturados. Então, as meninas brincam com objetos miniaturizados, que imitam os utensílios caseiros, meninos brincam com meios de transporte terrestres, navais e aéreos, de todas as dimensões, de todos os tipos. Há o momento de brincar juntos com brinquedos neutros, considerados próprios tanto para meninas quanto para os meninos. Esses brinquedos são compostos de materiais não estruturados, como jogo da construção, mosaico, quebra-cabeça, jogos de encaixar, instrumentos musicais. Bom, essa alternativa, ela vai me dizer que existem brinquedos para menino, existem brinquedos para meninas e tem brinquedos considerados neutros, né? Que é a coluna do meio, que não vai pertencer nem a um nem a outro, que são os brinquedos não estruturados, jogos, brinquedos de quebra-cabeça e tal, que serve tanto para menino quanto para menina. Não é isso, não é esse o melhor caminho, né, para o trabalho contra essa desigualdade de gênero. Então, o que serviria aí? Todos os espaços são ocupados por meninas e meninos, indiscriminadamente. As crianças brincam espontaneamente com os brinquedos que escolhem, sem constrangimentos. Meninos participam de brincadeiras como cuidar da casa, cozinhar, passar roupa, cuidar dos filhos, que são vistas como funções das mulheres. Assim, as crianças trocam e experimentam os papéis sem considerar apenas o papel masculino. Essa questão a gente precisa pensar por esse caminho. Bom, a alternativa D, ela coloca uma coisa muito interessante, né? Que as crianças brincam juntas, sem nenhum constrangimento,
sem tolir a criatividade, o interesse, a curiosidade, a fantasia que essas crianças trazem. Então, tanto menino quanto meninas brincam juntos, mutuamente se ajudam, né? E um experimenta a função do outro. As meninas dirigem carros, os meninos cozinham, a hora que eles trocam, de acordo com o interesse daquele momento. Então, a alternativa D é a alternativa correta, porque ela vem ao encontro da questão, do objetivo da questão, que pede uma proposta que vá contra a discriminação e contra o preconceito entre gêneros. Questão 5. A criança não nasce sabendo brincar, embora traga consigo a necessidade de fazê-lo. Ela precisa aprender por meio das interações com outras crianças e com os adultos. Ao observar outras crianças e as intervenções de familiares e educadoras, elas aprendem novas brincadeiras e suas regras. Após essa etapa, podem reproduzir o que aprenderam ou recriar outras brincadeiras. Assim é que circula e se preserva a cultura do brincar, a cultura lúdica. Nas brincadeiras, o educador deve perceber o desenvolvimento social, moral, afetivo e cognitivo que o brincar pode proporcionar para as crianças. Para atingir esse objetivo, é correto afirmar que o educador deve. Então, a gente tem que ver essa questão pelo seguinte olhar: ele traz o brincar como a linguagem de excelência da criança. A linguagem principal dela é brincar, é a brincadeira, né? Só que a criança, ela não nasce sabendo brincar. Ela traz a necessidade de brincar e o adulto vai estruturando e intervindo, seja na família, nos outros ambientes, ele vai disponibilizando as suas brincadeiras, as suas regras, e a criança aprende no brincar. Então vamos ver que para atingir esse objetivo do desenvolvimento global da criança no brincar, é correto afirmar. Letra A. O educador deve assumir a direção das brincadeiras, em sua maioria de sua escolha. É descartada a hipótese de que a criança aprende a brincar e tem consciência de que brinca, agindo nesta atividade em função da imagem de uma pessoa ou objeto, de situações que são evocadas, revivendo sentimentos e significados vivenciados. Essa alternativa coloca o professor dominando a brincadeira. É o adulto, né, que ensina a criança a brincar o tempo inteiro. Então, me parece que esse direcionamento do adulto o tempo todo é o que essa alternativa está propondo. E aí não é a melhor alternativa para o que a questão está pedindo, né? Que é ir ao encontro desse desenvolvimento global por meio do brincar ou no brincar. Vamos ver o que diz a questão, a alternativa B. Permitir que as crianças fiquem soltas na área, sob o seu olhar atento, preocupada apenas com a segurança dos alunos. O brincar é visto somente pelo seu aspecto do movimento corporal e tido apenas como um momento de pura diversão. Então, mostra aí que não há intencionalidade do educador no brincar. Ele é apenas um segurança, um vigia, para não acontecer nenhum acidente. Também vamos descartar essa alternativa. Vamos ver a C. Permitir que as crianças brinquem livremente na sala quando a atividade proposta para o segundo horário termina antes do tempo previsto, visando preencher o restante da carga horária. Ele não planeja essa atividade, não se envolve e nem observa o que as crianças dizem, sentem e demonstram estar pensando nesses momentos. Então, nessa alternativa, o educador assume o papel apenas de preencher o tempo das crianças o tempo todo. Então, a brincadeira aí não tem nenhum papel para aquelas crianças, a não ser de mantê-las ocupadas. E essa, então, não deve ser a nossa alternativa correta. Vamos para D? O educador deve interagir com a criança nas brincadeiras, sempre garantindo protagonismo infantil, pois o brincar relaciona-se com a aprendizagem. Brincar é aprender, o lúdico é uma proposta educacional.
Então é isso, né? Essa foi a questão que nos restou, foi a alternativa D, né? Que mais se aproxima do papel do educador durante o brincar. Garantir que essa criança assuma um lugar principal nas brincadeiras, né? É no brincar que a criança aprende, não é por meio, não é através do brincar, mas é no brincar como a sua linguagem por excelência. Número 6. Segundo o caderno do MEC, Brinquedo e Brincadeiras de Creche, a introdução de brinquedos e brincadeiras na creche depende de condições prévias. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta uma condição prévia para os brinquedos e as brincadeiras na creche. Letra A. Planejamento do educador que tem a função diretiva no ato de brincar. Brincadeira de qualidade é aquela que é dirigida pelo adulto com finalidades educacionais. Então aí coloca o educador, o professor, como direcionador da atividade. Cadê o protagonismo infantil? Não tem. Então essa alternativa não é a melhor. Vamos ver a B? Ambiente educativo planejado que ofereça oportunidades de qualidade para as brincadeiras e interações. É preciso planejamento do espaço físico e de ações intencionais, entendendo a brincadeira como uma linguagem que se aprende em interação. Me parece que a B está bem redondinha, né? Ela está falando de que a brincadeira é necessário ser planejada, né? Que se ofereça oportunidades para que a criança brinque, então é necessário que o educador se prepare para isso, então tem que ter um planejamento, inclusive do espaço físico, onde vão ocorrer as brincadeiras. Então, me parece que a alternativa B está bacana, mas vamos ler a C para a gente ter certeza. A C e a D. C. Entender que brincar é importante porque acalma, diverte e ocupa a criança. É preciso disponibilizar brinquedos em quantidade suficiente, pois brincar depende apenas da criança. Não demanda grandes suportes do adulto. Lê do engano. Brincar não é importante porque acalma. Brincar é a linguagem, é a ação em que a criança se envolve. É no brincar. No brincar que a criança aprende e se desenvolve. Então, é uma concepção equivocada entender que é apenas disponibilizar ali os brinquedos e deixar que a criança brinque à vontade, sem uma intenção. E a alternativa D, a existência de educador com um perfil brincalhão, mas com capacidade de gestar a turma toda brincando do mesmo modo, no mesmo espaço e tempo. Bom, o educador, ele não necessariamente precisa ter um perfil brincalhão. O que ele precisa é brincar. Ele não é animador de festas. Ele tem uma intenção no seu trabalho, no seu fazer, no brincar com as crianças, né? E as crianças não têm que ficar brincando da mesma brincadeira o tempo inteiro e todo mundo brincando como se tivesse um único interesse. Então, qual seria a resposta viável da questão 6? Seria a alternativa B, né? Planejar o espaço para que tenha oportunidades de brincadeiras e para isso o professor precisa planejar tanto o espaço, os materiais, os recursos que ele tem para que a criança então aprenda a brincar nas interações com outras crianças e com os adultos. Brincar é coisa séria, né, pessoal? Questão 7. Em consonância com a função social da escola, as diretrizes curriculares nacionais, que é aquele documento oficial do governo federal, indicam como norteadores de suas ações pedagógicas nos estabelecimentos educacionais os princípios éticos, políticos e estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade. A ética e a cidadania nas escolas pressupõe intervenções práticas, ou seja, pressupõe mediações que o professor vai planejar que envolvam, letra A, obediência, heteronomia e integração.
A autonomia baseia-se na obediência, na submissão e no castigo. E a heteronomia está direcionada no respeito mútuo e na reciprocidade. Aí tem vários equívocos, né? O conceito de autonomia não é obediência, né? É você conseguir fazer determinadas opções, você conseguir tomar determinadas atitudes, percebendo, né, qual é o melhor caminho e fazer boas escolhas. Isso é ser autonomia. Já a heteronomia é ao contrário de autonomia. Então, eu mando e você obedece, né? Então, é o contrário dessa autonomia que lhe dá liberdade de escolha. Bom, alternativa B. Convivência democrática, direitos humanos e inclusão social. As situações conflituosas também são meios de aprender a conhecer e reconhecer diferentes pontos de vista, sentimentos e desejos envolvidos que só são possíveis nas interações sociais com os outros. Então, essas intervenções práticas, né, essas ações pedagógicas planejadas com as crianças, elas devem envolver isso, né? As interações de uma forma democrática. Vamos fazer as escolhas juntos, né? Quantos gostariam de brincar dessa brincadeira? Quantos preferem brincar da outra? Qual é o filme preferido de vocês? Quantos preferem tal filme? Quantos preferem esse outro filme? Então, veja bem, você está trabalhando com diferentes pontos de vista, você está ouvindo sentimentos, desejos de todos aqueles que estão envolvidos, né? Então, estabelecendo assim as interações sociais e possibilitando escolhas. Então, me parece ser uma alternativa correta, mas vamos ver a C. Então, obediência, envolvendo obediência, respeito e, quando necessário, exclusão. Na instituição educacional deve haver ausência de conflitos, sendo um ambiente em que o respeito unilateral, ou seja, só vem de lá para cá, prevalece. Não há discordância, atritos, brigas ou discussões, caracterizando que a equipe gestora detém autoridade, o respeito à razão e à liderança. Bom, essa alternativa, ela preconiza que o adulto, o professor, ele é quem manda e as crianças somente observam e obedecem, né? Então, é um autoritarismo que ela me parece estar expressando. Eu não marcaria essa como a alternativa melhor. Já a alternativa D diz o seguinte: autoridade, autoritarismo e, quando necessário, solidariedade. A atitude geral do educador deve ser de uma autoridade frente a um conflito gerado, tomar decisões rápidas, sabendo da incapacidade das crianças para a solução de seus conflitos, assumir a responsabilidade pela segurança física das crianças usando métodos não verbais e verbais para acalmar as crianças. Essa alternativa tem outros equívocos, né? Tem a questão do autoritarismo, né? Fala que a solidariedade pode ficar em segundo plano, diante de um conflito é o adulto que resolve e acabou, a tomada de decisão é dele porque ele é mais rápido, as crianças não têm capacidade de resolver os seus conflitos. Então, essa alternativa não é a melhor escolha. Então, para a questão 7, a melhor escolha é a alternativa B. Número 8, o atendimento em creches e pré-escolas como direito social das crianças afirma-se na Constituição de 88, com o reconhecimento da educação infantil como dever do Estado com a educação. É dever do Estado garantir a oferta de vagas na educação pública gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. O documento Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, os DCNEs, define criança. Então, olha só, essa questão ela traz um contexto, né, dos documentos legais, do lugar que essa criança ocupa como sujeito, né, sujeito de direito, e traz a concepção que na maioria dos concursos é abordada, que é a concepção
histórica, social, a concepção interacionista. Vamos ver qual é a continuidade disso? Então, como que define a criança nas DCNEs, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil? Alternativa A, como sujeito histórico de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então a criança coloca a criança aí como sujeito do seu tempo, imersa numa cultura e também sujeito de direitos, né? Me parece a alternativa A muito importante que ela nos traz e me parece a definição do próprio documento das diretrizes. Vamos ver a alternativa B. Vai definir criança como um ser que cresce, que se desenvolve. Suas diversas funções mentais não se acham em estado de equilíbrio, mas acusam uma progressão constante. É um vir a ser capaz de assimilar a cultura da comunidade que vive. O que está aí por trás dessa alternativa? Quando coloca que é um ser que está crescendo, se desenvolvendo, mas que é um vir a ser, ela não é. Ela será um dia, né, um adulto que vai produzir conhecimento, vai trabalhar. Então, essa ideia do vir a ser não é a ideia que o documento Diretrizes nos traz. Mas vamos ver a alternativa, vamos analisar a alternativa C. A criança é uma tábula rasa, uma tela em branco. A razão, inicialmente, encontra-se apenas em potência na criança, não é dotada de motivação natural para o seu aprendizado. Então, tem aí por trás uma concepção nessa alternativa, que é a concepção ambientalista, né, que vai dizer que a criança, ela não sabe nada, ela chega com uma tábula rasa, um papel em branco, em que o adulto vai imprimir conhecimentos nela. Não é a concepção que as diretrizes nos traz. Vamos ver a letra D. Considera a criança uma sementinha, como uma árvore frutífera. Pode desenvolver-se por ela mesma, mas ainda silvestre, dando frutos também silvestres. Mas para dar frutos agradáveis e doces, é preciso que seja plantada, regada e podada por um agricultor experiente. Então, tem a mesma concepção daquela outra alternativa lá, que vai dizer que a criança é um vir a ser, né? É uma criança que hoje é pequenininha, que um dia ela vai produzir, que um dia ela vai dar bons frutos. Então, não é essa também a alternativa correta. Então, vamos ficar com a letra A, que considera a criança, define essa criança como sujeito histórico e de direito, né? Que são nas interações, nas relações, nas práticas que ela vai se constituindo enquanto identidade pessoal e grupal. A próxima questão é a 9. A forma como o educador interage com a criança e seu grupamento infantil e a relação corporal que estabelece, que envolve corpo e olhar, podem facilitar ou dificultar o diálogo. Assinale a alternativa que apresente uma forma de comunicação facilitadora do diálogo. Então, a gente percebe que nessa questão o que está em evidência é a relação dialógica entre o educador e a criança pequena. Alternativa A. Há vários grupamentos no parque acompanhados pelos educadores da turma. As crianças brincam de forma livre e espontânea e os educadores formam uma rodinha para pôr a conversa em dia, inclusive sobre o planejamento das atividades. Será que essa alternativa é uma forma de comunicação que facilita o diálogo? As crianças estão brincando e o grupo de professores no canto do pátio conversando. Isso facilita a aproximação? Bom, consideremos que não. Então, vamos à alternativa B. O educador ou a educadora está sentado em sua mesa, que é maior e está localizada no centro de uma sala de atividade. Sobre ela estão os materiais de registro, que às vezes ela preenche. As crianças, quando precisam, vão até a sua mesa e solicitam auxílio. Imagina isso, realiza.
o professor de educação infantil sentado no centro de uma sala, sozinho, as crianças ao seu redor, ocupadas, sabe lá com o quê, de repente todo mundo fazendo a mesma proposta, e as crianças só se aproximam dele quando precisam. Então, veja bem, será que essa é a ideia, é a melhor maneira de facilitar o diálogo, esse afastamento? Por si só, a gente já entende que não é a alternativa correta. Vamos ver a C. Um educador sentado junto às crianças, no mesmo nível delas, por exemplo, numa roda, interage com o grupo. Então, sentar ao chão, sentar num puff, numa cadeira baixinha, estar junto com as crianças na mesma altura que elas, no mesmo posicionamento que elas, né? Olhando nos olhos da criança, tendo uma escuta sensível, é isso que a alternativa está propondo. E esse é o papel, né, do professor quando ele deseja se aproximar e dialogar com a criança pequena. É essa posição que ele deve assumir. Alternativa D, o educador está em pé em um canto da sala e observa atentamente as crianças. Tem uma postura de distanciamento que possibilita maior controle, respeito e objetividade das intervenções. Eu fico com a questão C, né, que vai falar dessa interação do olho no olho, e a D, ela me traz uma postura realmente de distanciamento e de vigilância, que não é o papel do professor da educação infantil. Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui. Eu acho que deu para a gente conversar bastante. Essas questões, elas também vão nos dando pistas de formação para o trabalho específico à educação infantil. Serve, inclusive, para as suas questões discursivas, que você vai precisar escrever sobre isso. Então, talvez essas questões te ajudem também a escrever, né, sobre a temática ou as diferentes temáticas que nós abordamos isso. Então, até a próxima!